Atacante equatoriano no radar do Goiás para o ano que vem. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre esse jogador, também especulado em outros clubes da Série B, que deve ficar livre no mercado nos próximos dias. Será que compensa? Atleta que se envolveu em polêmicas nos últimos meses. Também sobre a situação do Juninho, o Lucas Andrino fazendo uma revelação importante sobre esse cenário. E tem um outro centroavante, um jogador que foi inclusive nessa temporada um dos artilheiros do mundo, né, durante 2024, que é o Martin Cauterucci. Foi especulado nas redes sociais, quero trazer uma atualização sobre esse jogador, tem ou não proposta do Goiás, até quando vai o seu contrato lá no futebol peruano da mesma maneira, beleza? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e faça a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem nenhuma burocracia, com todos os jogos no futebol europeu. Nesse finalzão de semana você encontra com a SeguroBet, o link logo aqui abaixo na descrição ou no QR Code aparecendo aqui assim. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o meio-campista Juninho, atleta que não continuará no Goiás para o ano que vem, segundo declarações do próprio dirigente Lucas Andrino, em entrevista à PUC Esportes, também com Caio Munif, da Rádio Bandeirantes. Um abraço aí para a rapaziada. Ele revelou que a pedida para o Juninho era muito alta, inclusive para clubes da Série A ou da Série B do Campeonato Brasileiro, e neste momento o Lucas Andrino desejou sucesso na carreira do atleta, mas que não é um nome que tem tratativas ou conversas para renovação no Goiás para o ano que vem, muito por conta destes valores. Segundo o André Rodrigues, o agente aí do Juninho, pedia algo na faixa de 6 milhões de reais somente como luvas, tá? O jogador já é do Goiás e ele ainda assim pediu um salário acima de 100 mil e 6 milhões de reais em luvas. Aí não tem como, tá? Para um jogador que teve tantas lesões, altos e baixos, o Juninho no máximo seria um jogador, por exemplo, para o Goiás chegar uns 120, 100 mil reais de salário e fazer uns 2 anos de contrato, tá show de bola, tá? Mais do que isso, penso que já seria um exagero por conta do baixo rendimento, né? Da irregularidade durante esse ano. Não é fácil encontrar um jogador com essa característica do Juninho no meio de campo, mas também 6 milhões de reais é beira o absurdo, tá? Existe também o interesse do León do México para contar com o Juninho no ano que vem. Ele que realizou 44 jogos na temporada pelo Goiás, desses 44, 34 na condição de titular, somente 28 na Série B. O Goiás que disputou 58 partidas e o Juninho que teve uma característica, por exemplo, semelhante à do Sander, né? O Sander, quando lesionava, na hora que ele voltava de lesão, ele voltava muito mal, muito lento, desatento, meio perdido, ali no combate principalmente. O Juninho também, né? O Juninho ele demora para engatar uma sequência, mas a reta final dele nessa Série B foi espetacular, né? Uma pena que não continue no Goiás, uma pedida exagerada, e o Juninho, depois de tanto rodar na sua carreira, eu penso que o melhor para ele agora, né, agora abrindo um conselho, quem sou eu, né, mas aqui para o jogador, seria uma boa o Juninho pensar em uma estabilidade para sua carreira no quesito de jogar, tá? Porque no Goiás, por exemplo, se ele continua para o ano que vem, é um cara titular de cabo a rabo na temporada. Se ele vai para uma Série A, por exemplo, pode encontrar dificuldade nessa readaptação. Tem muita bola, tá com a cabeça no lugar. Boa sorte aí para o Juninho também, que consiga retomar aquele bom potencial, né, do jogador que era convocado para a seleção de base, surgiu como estrela nas categorias de base do Vasco da Gama. Tá? Então o Juninho não tem mais chance de ficar no Goiás até o presente momento. Uma outra informação também envolve o Martin Cauterucci, ele que tem 37 anos de idade, centroavante uruguaio, também pode fazer uma função na ponta direita, mas nesse ano vem sendo um camisa 9. Ele foi especulado no Goiás, tá? Eu vi alguns torcedores comentando sobre essa situação, se o Goiás procurou, se não procurou. O que eu apurei é o seguinte, não existe, tá? Não existe proposta do Goiás, um interesse até o presente momento não. Até tem uma outra informação complementando a isso, a do Caio Munif, da Rádio Band News, ele respondeu lá no seu Instagram também que o Goiás ele não sabe de nada a respeito deste centroavante. Então até o momento não passa de especulações, tá? De alguns torcedores não tem sondagem do Goiás. Bem que poderia ter, um centroavante que tem números extraordinários neste ano, inclusive um dos artilheiros do mundo, né, na temporada. São 39 gols em 31 jogos, né, sendo 35 deles no Campeonato Peruano e mais 4 na Libertadores em 2 partidas apenas. Aqui está o mapa de movimentação do centroavante já experiente. Na Libertadores também ele acabou disputando algumas partidas lá no comecinho desta temporada de 2024. Acabei que não encontrei aqui o mapa de movimentação.
no SofaScore. O contrato dele vai até dezembro de 2025 com o Sporting Cristal. Não é um jogador caro, né? Até por conta da idade, hoje avaliado em 150 mil euros. É claro que o Sporting Cristal não liberaria o jogador por tão pouco. Recentemente ele marcou 4 gols, né, num jogo contra o União Comércio, né, no Campeonato Peruano, onde o Sporting Cristal venceu por incríveis 12-0. Né? Há muitos anos a gente não vê um resultado assim no futebol brasileiro, até mesmo nos estaduais. Sobre o Martin Cauterucci, já é um jogador bem experiente, tá? Com passagens aí pelo Nacional, no Uruguai, também no São Lourenço, foi campeão da Libertadores, né? Em 2014, jogou também por 4 anos no Cruz Azul, no Estudiantes, é aquele centroavantão bem típico mesmo, né? Aquele centroavante forte, alto, incomoda o tempo inteiro, boa finalização, bom posicionamento, poderia ser assim uma boa para o Goiás, a questão que pega mesmo é a idade, né? O contrato nem é tão longo assim lá no campeonato, lá com o Sporting Cristal no Peru, mas não está no radar do Goiás para a próxima temporada, então para quem tinha dúvida aí sobre o Martin Cauterucci, até o momento não foi sondado pela diretoria, tá bom? Nesse finalzão de semana você pode apostar na SeguroBet a partir de R$5 via Pix sem nenhuma burocracia, link na descrição e também no QR Code aqui acima. No Campeonato Espanhol, por exemplo, vitória do Real Madrid contra o Sevilla, pagando 1,33 a cada real apostado. Outros jogos também com boas cotações. A vitória do Valência contra o Alavés, pagando 2,31. Do Barcelona frente ao Atlético de Madrid, 1,89. O empate nesse jogo também boa cotação, ó, 3,89. Lá na SeguroBet. Tem também outra partida aqui que eu mencionei. Aqui está a vitória do Villarreal contra o Leganés a 1,94. Nesse bilhete, por exemplo, está numa odd de 11,28. Se você apostar, por exemplo, R$10 nesse bilhete e ele acontecer, pode voltar para você até R$117. Lembrando, jogue sempre com responsabilidade para você se divertir e palpitar nos jogos que você acompanha no futebol europeu. Tem também, por exemplo, a Bundesliga nesse finalzão de semana, com o Borussia Dortmund enfrentando o Wolfsburg, também vitória do Bayern contra o Freiburg na cotação de 1,37. Você pode misturar aí os campeonatos, as cotações com a SeguroBet. O link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo, fechado? Completando o nosso vídeo de hoje, quero falar sobre um equatoriano, o Billy Arce, que segundo informações tanto aqui de Goiânia quanto lá de São Paulo, desperta o interesse do Goiás para o ano que vem. Essa notícia foi confirmada pelo canal do Wagner Frederico, ele que cobre as atualizações do Santos, e também pelo pessoal do Descentralizados. Um abraço, inclusive, para o Vitor Pimenta. O pessoal vem fazendo um excelente trabalho por lá também. O Goiás e também o Paysandu sondaram a situação do atacante Billy Arce, que está rescindindo o seu contrato no Santos. Ele tem 26 anos, o contrato dele lá em São Paulo ia até o final do ano que vem, mas o jogador acabou aprontando e muito, né, nos bastidores nos últimos tempos. Ele foi emprestado ao Once Caldas, enfim, não tem um histórico, por exemplo, muito positivo na questão extracampo. É um jogador que eu fico com o pé atrás, tá? Tecnicamente falando, não tem a menor dúvida, acho que para uma Série B seria sim um jogador interessante, mas acho que o Goiás ele já pegou um trauma grande nessa temporada, acho que já deu para aprender sobre os jogadores com esta característica. Ele joga tanto na ponta direita quanto também na meia central. Aqui está o mapa de movimentação do jogador. Em 2 jogos que ele fez, né, pelo Santos somente, na Série B, ainda lá no mês de agosto, acabou sendo afastado. No Campeonato Colombiano, um mapa mais preenchido na região central, né, do gramado. Uma nota média, inclusive, muito boa, de 7,50. Dependendo da situação, né, tem que saber se o cara está de fato querendo jogar bola ou só pensando na curtição. Acho que um meio termo em relação a isso, o Billy Arce seria, sim, um bom reforço dentro da realidade do Goiás. Na Libertadores também ele participou em 2022. A melhor temporada dele aconteceu tanto agora, né, nesse ano onde ele estava no Once Caldas, 5 gols e 2 assistências em 23 jogos, e também vestindo a camisa da LDU lá em 2021. Foram 6 gols e 6 assistências em 30 aparições. Atleta revelado nas categorias de base, óbvio, né? Do Del Valle, é um clube que sempre revela bons jogadores. Foi campeão também da Copa Sul-Americana, defendendo o Independente Del Valle, lá na temporada de 2022. Teve uma rápida passagem no Peñarol. Então, são passagens, por exemplo, no Peñarol ele jogou 2 vezes. No Santos, 2 jogos também. Teve uma rápida passagem no Brighton, lá da Inglaterra, em 2019. E no Extremadura, esse clube da 3ª divisão, se eu não estiver enganado, na 2ª divisão do Campeonato Espanhol, além do Barcelona, do Emelec e da LDU. Então, um jogador que vem rodando demais nos últimos anos,
Não é ruim, tecnicamente falando, tá bom jogador, bate bem na bola, ágil, bom em drible curto, a 1,78 m de altura. Ele que é da cidade de Esmeraldas, lá no Equador. Eu conheci também uma rapaziada dessa cidade aí. Um abraço, inclusive, para os equatorianos, né? São poucos aqui no Brasil, mas o pessoal é bem gentil. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Billy Arce também, se poderia ser um bom reforço. Nesta questão extracampo eu fico com o pé atrás, mas tecnicamente falando, para qualquer time na Série B, seria sim uma boa chegada, tá bom? Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta também na SeguroBet, a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar todas as cotações aqui embaixo também no site da SeguroBet, descrição do nosso vídeo, fechado? Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!